eu comentei aqui, ativos seguem enrolando, né, que é o que a gente quer, na verdade, criando liquidez na micro. Então, o que é liquidez? É esse ponto aqui nivelado que ele estava construindo. Porque não que um analista gráfico iria vender nessa resistência, mas é um ponto que, de fato, muitas pessoas que venderam esse movimento... Por que venderam, Azê? Porque para um preço cair, a gente precisa ter mais oferta do que demanda. Então, naturalmente, houveram pessoas que venderam aqui. E esses stops normalmente vêm posicionados acima desses topos. Então, pode ser um stop de uma pessoa que está vendida desde lá de cima e seja um stop gain, ou seja, ela saiu com lucro, mas de qualquer modo é uma maneira de uma posição inversa. Então, acima daqui, se a pessoa tiver vendida, é uma compra para encerrar sua posição. Perfeito. E é, na verdade, o que grandes players... na verdade, o que vai gerar a liquidez necessária para o mercado só manipular e vir um movimento de queda. Aí a pessoa fala, não, isso aí é baboseira, isso aí é coisa para vender curso. Não, então, de fato, veja isso na prática. Por quê? Porque após isso, o mercado fez exatamente isso, e eu vou mostrar cada detalhe do que eu comentei na questão gráfica. Primeiro, esse trade daqui ele me resultou nesse lucro, ou seja, eu surfei esse trade mais de 800 pontos. Então, a baboseira que o cara fala, na verdade, está aqui na prática com algo que eu destrinchei tudo antecipado. E se a gente for ver e dar um zoom aqui melhor no gráfico, você vai ver que ele não só fez exatamente o que eu desenhei, mas ele cravou cada ponto da técnica que a gente estava comentando no início, né? Um pouco ali no início do podcast. Se a gente for visualizar o que ele fez, ele veio a, de fato, capturar essa liquidez, ou seja, perdeu esses topos aqui, buscando a resistência daquela cunha que a gente tinha visto na macro, e aí permitiu realizar a venda. Mas, além disso, olha o que ele fez. Ele perdeu o último fundo de choque. Lembra que eu falei que o choque quando ele renova um topo, é o último fundo de referência dessa impulsão? Então, quando ele perdeu aqui, ele perdeu a proteção desse fluxo de alta. Então, ele me mostrou que agora ele está no interesse de queda. Principalmente quando essa inversão, essa queda confirmando, vem uma característica impulsiva. E aí isso basicamente entrega pra gente tudo. O mercado deixa sinais pra gente. Onde foi a venda e onde tu colocou o stop aí? Então, a venda foi exatamente quando obteve essa vela de rejeição, principalmente em movimentos de captura e de manipulação, como obtém mais volatilidade, ou seja, eles são mais rápidos, mais agitados, eu nunca pego cravado. Até porque eu não tenho muito referência aqui. Eu tinha até esse ponto de resistência, mas eu não tenho muita referência de onde ele pode parar. Então, eu não consigo posicionar um stop lá em cima, que na verdade não era meu propósito. Então, o que eu aguardo? Eu, de fato, aguardo o interesse de venda, de fato, ver se tem vendedores suficientes nessa região. Quando ele vai, não é esperar a vela fechar ou algo do tipo. É só ver se tem pressão de fato vendedora. Quando tem essa pressão vendedora, eu já vendo com stop médio ali de 100 pontos. Então, eu não gosto de deixar em máxima e mínima, que também é pontos de liquidez. Normalmente, a gente chama de violinada, né? Mas eu gosto de deixar ali algo próximo a 100 pontos. Então, se a gente for visualizar aqui, puxando aqui uma régua... Isso gráfico de 2 minutos? Isso gráfico de 2 minutos. A gente puxa aqui, a gente teria um risco exatamente de 90 pontos, 100 pontos acima dessa região, tá vendo? Então, é um risco que está dentro dos meus critérios para eu entrar com uma média ali de contratos padrão, que eu já monto, buscando o potencial lucrativo que ela pode oferecer. E aí, se a gente for visualizar, ele também deixou outros pontos de confirmação. Porque quando ele perdeu esse fundo, a gente demarca o que a gente chama de order block. A order block, nesse caso, é a variação da... O inglês tá em dia, você viu? Pô, né? você é louco, irmão. Quanto mais eu tô escutando aqui, mais eu tô vendo O que eu não inglês sei tá em nada. dia, pessoal. Que isso, velho. A order block, na verdade, é um ponto de defesa ali, né? É um ponto que não é igual à resistência, tá? Mas a gente tem a precisão exatamente da última vela, por exemplo, nesse caso de exemplo de Order Block Extreme, que é a última vela de fato de um topo fundo. Então, se você for ver, as taxas que eu coloco são exatamente nos níveis de máxima e mínima dessas velas. Então, se a gente for visualizar após essa confirmação, a cravada milimétrica foi onde? Exatamente nesse ponto, onde permite também uma nova reentrada, uma nova entrada nesse ponto aqui, com os stop loss atrás dessa região. Então, a gente consegue mais uma configuração de venda para o potencial de queda. E se você for visualizar a característica do movimento, destrinchando ele por si só, a gente entende, pô, aqui, Azê, foi um movimento impulsivo? Foi. E foi uma manipulação. Mas olha como ele retornou. Isso é uma característica muito comum. Até mesmo na estrutura de Wyckoff e tudo mais. Quando as manipulações, elas normalmente têm um movimento em V. Então, ela captura um movimento agressivo, mas retorna um movimento agressivo também. Isso confirma pra gente um bom movimento. Agora, se a gente for colocar no tempo gráfico, principalmente de 1 minuto e tudo mais, abaixar aqui, a gente vai ver que esse movimento aqui de alta que ele fez posteriormente, ele teve muito mais demora. Ele teve um movimento com muito mais defesa, mostrando o
mercado enfraquecido, sabe? E aí, quando a gente vê de fato, depois ele foi só seguindo continuidade desse fluxo de queda, porque ele renovou mais uma vez esse fundo e retornou onde, ó? Ó, onde foi a máxima exatamente? Na mínima dessa vela, que é mais uma região de order block. Só que olha o que o preço fez no movimento de queda. Então, a gente tem um movimento aí com potencial lucrativo enorme. Porque não adianta você ter precisão, ter uma boa assertividade se o trade não te oferece lucratividade, porque afinal é isso que traz segurança. Até mesmo em momentos que o mercado está mais complexo e vai diminuir sua assertividade, sabe? Para o trader, cada segundo importa. A XP sabe disso. Por isso estamos ainda mais velozes. Com menos tempo de resposta para você estar sempre à frente. Day Trade de alta performance. Aqui, a união dos seus resultados com a nossa tecnologia coloca você na liderança das operações. Flash Click. Quem clica, sabe.